Ela achava que tinha o casamento perfeito, até que um dia descobre que seu marido era, na verdade, o seu irmão. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! Na margem do rio que dava nome à cidade, Cláudia observava o pôr do sol refletir-se nas águas cristalinas enquanto esperava Eduardo chegar. Aos 52 anos, ela ainda sentia o coração acelerar como uma adolescente quando pensava no marido. 19 anos de casamento e o amor continuava intacto, talvez até mais forte do que no início. Piracicaba sempre fora o cenário de sua história de amor. Foi ali, nas tradicionais festas juninas do Engenho Central, que seus olhos encontraram os de Eduardo pela primeira vez. Cláudia tinha 33 anos então, recém-divorciada e determinada a recomeçar longe de São Paulo. Ela havia escolhido a pacata cidade do interior paulista para deixar para trás um casamento fracassado e construir uma nova vida. "Pensei que chegaria antes de você", disse Eduardo, aproximando-se com aquele sorriso que ainda a encantava. Alto, de olhos castanhos profundos e cabelos grisalhos nas têmporas, Eduardo era a personificação do companheirismo que Cláudia sempre sonhou encontrar. "Saí mais cedo do trabalho. Queria ver o rio antes de irmos para a casa da mamãe", respondeu ela, aceitando o beijo suave que ele depositou em seus lábios. Dona Teresa completava 80 anos naquele dia e o casal havia organizado uma pequena reunião familiar para celebrar. Cláudia tinha uma relação complexa com a mãe, um misto de admiração e distanciamento que nunca conseguira compreender totalmente. Teresa era uma mulher reservada, guardando segredos nas rugas que marcavam seu rosto como se fossem linhas de um livro que ninguém tinha permissão para ler. "Acha que ela vai gostar da surpresa?", perguntou Eduardo, enquanto caminhavam de mãos dadas pela Avenida Beira-Rio. "Mamãe nunca foi muito de surpresas, você sabe. Mas tenho certeza que ficará feliz em ver todos reunidos." A casa de Dona Teresa ficava no tradicional bairro Cidade Alta, uma construção antiga com janelas azuis e um pequeno jardim onde ipês amarelos floriam magnificamente na primavera. Quando chegaram, alguns familiares já estavam presentes. Primos que Cláudia via apenas em ocasiões especiais, tias idosas que contavam as mesmas histórias em cada reunião, sobrinhos correndo pelo quintal. Foi durante o brinde que tudo começou. Marisa, uma prima distante que morava no Rio de Janeiro e que Cláudia não via há anos, olhou para o casal com curiosidade, inclinando a cabeça como quem tenta decifrar um enigma. "É impressionante como vocês se parecem", comentou Marisa, alternando o olhar entre Cláudia e Eduardo. "Tem o mesmo formato de rosto, o mesmo jeito de sorrir." Eduardo riu, levando a observação como um elogio. "Dizem que casais acabam ficando parecidos com o tempo." Mas foi o comentário seguinte que acendeu a primeira faísca de inquietação no coração de Cláudia. "Eduardo, você é a cara do seu João quando jovem", exclamou tia Neide, referindo-se ao pai de Cláudia, falecido há mais de 10 anos. "Se eu não soubesse, diria que vocês são parentes." Um silêncio estranho tomou conta da sala por alguns segundos. Cláudia notou que sua mãe empalideceu subitamente, derrubando um pouco de vinho na toalha branca da mesa. Seus olhos, normalmente calmos, agora refletiam algo que Cláudia nunca tinha visto antes: medo. Aquele comentário na festa de aniversário deveria ter sido apenas uma observação trivial, dessas que se perdem no burburinho das conversas familiares. Mas para Cláudia, tornou-se uma semente de dúvida que, uma vez plantada, começou a germinar incontrolavelmente. Nas semanas seguintes, ela começou a notar semelhanças que antes passavam despercebidas. O modo como Eduardo franzia a testa quando estava concentrado, idêntico ao de seu pai nas fotografias antigas. A risada grave e calorosa que ecoava a de seu João. Até mesmo o formato peculiar das mãos, com dedos longos e finos que pareciam talhados pelo mesmo escultor. "Você está diferente", comentou Eduardo numa noite enquanto jantavam no alpendre da casa que dividiam no bairro Nova Piracicaba, com vista para o verde exuberante das matas que cercavam o rio. "Há dias te vejo distante, pensativa." Cláudia forçou um sorriso. "É só cansaço do trabalho, amor. A livraria está com muitos eventos este mês."
Mas não era o trabalho na pequena livraria que administrava no centro histórico da cidade que tirava seu sono. Era a crescente obsessão com uma possibilidade terrível demais para ser verbalizada. No dia seguinte, quando Eduardo saiu para dar suas aulas de história na universidade, Cláudia subiu ao sótão. Entre caixas empoeiradas, encontrou o que procurava: álbuns antigos da família e uma caixa de documentos que herdara após o falecimento do pai. Página por página, foto por foto, ela buscava respostas. Em um álbum particularmente antigo, encontrou algo que acelerou seus batimentos: uma fotografia amarelada de sua mãe, muito jovem, segurando um bebê. Não havia data ou identificação, mas a expressão sombria de Teresa contrastava com todas as outras fotos em que aparecia com Cláudia ainda bebê. No verso da fotografia, apenas uma inscrição: "Perdão, meu filho." Cláudia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua mãe tivera outro filho? Um irmão ou irmã que ela nunca conheceu? Determinada a descobrir a verdade, ela passou a vasculhar registros familiares com meticulosidade de detetive. Conversou com tias idosas, inventando desculpas sobre árvores genealógicas e memórias familiares. "Sua mãe passou uma temporada em Campinas antes de você nascer", comentou tia Zulmira, a irmã mais velha de Teresa, durante um chá da tarde. "Foram quase 8 meses. Voltou diferente, mais calada. Ninguém nunca soube direito o que aconteceu lá." Outro fragmento do quebra-cabeça surgiu quando Cláudia encontrou, entre documentos antigos, uma carta parcialmente rasgada. Era de um advogado de Campinas, datada de 1971, mencionando um processo de adoção e contendo a assinatura tremida de sua mãe. O filho de Teresa havia sido dado para a adoção. Naquela noite, Cláudia não conseguiu olhar para Eduardo sem que lágrimas viessem aos seus olhos. E se ele fosse aquele bebê? Eduardo havia sido adotado, isso ela sabia. Crescera em Campinas com os pais adotivos e viera para Piracicaba apenas na vida adulta, para lecionar. A coincidência era grande demais. "Quero visitar sua mãe amanhã", disse Cláudia subitamente, enquanto Eduardo corrigia provas na mesa de jantar. "Aconteceu alguma coisa?", perguntou ele, surpreso com a urgência em sua voz. "Não, só sinto que precisamos passar mais tempo com ela. Está ficando idosa, sabe?" No dia seguinte, na casa de Dona Teresa, Cláudia dirigiu a conversa habilmente para o passado, mencionando Campinas e observando a reação da mãe. Os olhos da senhora de 80 anos se arregalaram por um momento, e suas mãos enrugadas tremeram levemente ao servir o café. "Por que tanto interesse no passado, filha? O que importa é o presente." Foi então que Cláudia soube. Havia um segredo enterrado há décadas, prestes a vir à tona. Cláudia não conseguia mais comer, dormir ou concentrar-se no trabalho. A suspeita tornou-se uma presença constante, um fantasma que a perseguia em cada canto da casa que compartilhava com Eduardo. Precisava de certeza, não de especulações. Num dia em que Eduardo deixou alguns fios de cabelo em sua escova, Cláudia tomou uma decisão que jamais imaginou ser capaz. Guardou os fios em um envelope e, na manhã seguinte, dirigiu até Campinas para um laboratório que realizava testes de DNA. Inventou uma história sobre paternidade questionada de um sobrinho, pagou o valor extra para a urgência e voltou para Piracicaba com o coração pesado de culpa e antecipação. Enquanto aguardava o resultado, Cláudia intensificou sua busca. No cartório civil de Campinas, descobriu registros confirmando seus piores temores. Teresa havia dado à luz um menino em abril de 1971, exatamente quando estivera desaparecida da cidade. O nome do pai estava omitido, mas o bebê fora registrado temporariamente como Antônio, antes de ser encaminhado para a adoção. Eduardo nascera em abril de 1971, em Campinas. Quando o e-mail do laboratório chegou, 3 dias depois, Cláudia estava sozinha na livraria, no intervalo entre o expediente da manhã e da tarde. Com dedos trêmulos, abriu o anexo que continha o laudo. Compatibilidade genética indica relação de primeiro grau entre as amostras fornecidas. A tela do computador ficou embaçada pelas lágrimas que agora corriam livremente. Eduardo não era apenas seu marido,
Era seu irmão biológico. O mundo girou ao seu redor e Cláudia sentiu-se desmoronar na cadeira, um grito mudo preso na garganta. Como contar a verdade ao homem que amava? Como lidar com o fato de que seu casamento, que considerava perfeito, fora construído sobre uma terrível coincidência que sua própria mãe permitira acontecer? Passou o resto do dia em um torpor, fechou a livraria mais cedo e dirigiu automaticamente até a casa de Dona Teresa. Encontrou a mãe em seu jardim, cuidando das orquídeas com a mesma dedicação meticulosa de sempre. Você sempre soube, não é? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse se conter, a voz embargada de uma raiva que nunca havia sentido antes. Teresa parou, as mãos enrugadas ainda segurando a tesoura de poda. Não se virou imediatamente, mas seus ombros caíram em sinal de derrota. Desde quando? Insistiu Cláudia, as lágrimas agora impossíveis de segurar. Desde a primeira vez que você o trouxe aqui, respondeu Teresa, finalmente virando-se para encarar a filha. Eu o reconheceria em qualquer lugar. Tem os olhos do seu pai. Tem os meus lábios. E você não disse nada? Deixou que nos casássemos? Que construíssemos uma vida juntos? Como pôde? Teresa desabou em uma cadeira do jardim, repentinamente parecendo muito mais idosa do que seus 80 anos. Você estava tão feliz, filha. Depois daquele primeiro casamento desastroso, finalmente havia encontrado alguém que a fazia sorrir. Como eu poderia destruir isso? E depois, quando o tempo demais havia passado, como eu poderia confessar que tinha permitido que isso acontecesse? No silêncio que se seguiu, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo murmúrio do riacho que cortava o jardim, Cláudia compreendeu que não era apenas seu casamento que estava em ruínas. Era toda sua vida, sua identidade, sua compreensão do mundo. Vou contar a ele hoje, declarou Cláudia por fim, levantando-se. E depois disso, não sei se conseguirei perdoar você algum dia. Teresa apenas assentiu, lágrimas silenciosas marcando profundamente seu rosto castigado pelo tempo, enquanto observava a filha partir para desmantelar a vida que conheciam. A conversa com Eduardo aconteceu na mesma noite, na varanda de casa, com o rio Piracicaba ao fundo, como testemunha silencioso da maior provação que já haviam enfrentado. Ela escolheu cada palavra cuidadosamente, mas não havia forma suave de entregar aquela verdade. A princípio, Eduardo riu nervosamente, acreditando ser uma brincadeira de mau gosto. Depois veio a negação, a raiva, o desespero. Quando Cláudia mostrou todas as evidências, o teste de DNA, os documentos, a confissão de Teresa, ele empalideceu, como se todo o sangue tivesse abandonado seu corpo. Preciso sair daqui, foram suas últimas palavras antes de pegar o carro e desaparecer pela noite. Os dias que se seguiram pareciam irreais, como se Cláudia estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia despertar. Eduardo voltou apenas para buscar algumas roupas, informando que ficaria na casa de um colega professor. Olhava para ela com uma mistura de dor e estranhamento, como se estivesse diante de uma desconhecida. Num sábado de manhã, 3 semanas após a revelação, Cláudia estava arrumando suas próprias malas. Decidira alugar um pequeno apartamento próximo ao centro histórico. A casa na qual viveram era grande demais para suas memórias, pesada demais para sua alma ferida. Foi nesse momento que a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrou Teresa, parecendo ter envelhecido décadas em apenas semanas. "Posso entrar?" perguntou a mãe, a voz quase um sussurro. Cláudia hesitou, mas deu um passo para o lado. Sentaram-se na sala vazia, com caixas espalhadas pelo chão, os fragmentos físicos de uma vida desmontada. "Nunca quis machucar ninguém", começou Teresa, torcendo um lenço entre os dedos. "Tinha apenas 17 anos quando engravidei do seu pai. Ele não sabia, tinha ido para o exército. Naquela época, uma moça solteira grávida era motivo de vergonha para a família inteira." Teresa contou como foi enviada para um convento em Campinas, onde deu à luz escondida. A pressão da família e dos religiosos foi implacável. O bebê seria dado para a adoção, e ela voltaria para Piracicaba como se nada tivesse acontecido. Quando seu pai voltou e soubemos que nos amávamos de verdade, nos casamos. Você nasceu menos de 2 anos depois. Ele nunca soube do primeiro filho.
Levei esse segredo comigo, como uma cicatriz invisível. A dor de anos de silêncio estava estampada nos olhos de Teresa. Cláudia sentiu sua raiva aos poucos se transformando em algo mais complexo, uma compreensão dolorosa das escolhas impossíveis que sua mãe precisou fazer em um tempo em que mulheres tinham poucas opções. Quando Eduardo apareceu, reconheci-o imediatamente. Mas vocês estavam tão apaixonados. Pensei em contar tantas vezes, mas fui adiando, esperando o momento certo que nunca chegou. Um silêncio pesado pairou entre mãe e filha, preenchido apenas pelo barulho distante do rio. Não sei se posso perdoar você agora, disse Cláudia finalmente. Mas talvez um dia. 6 meses depois, Cláudia estava transformando seu pequeno apartamento em um lar. Aos poucos, reconstruía sua vida. A livraria tornara-se seu refúgio, e ela encontrara conforto em um grupo de apoio para mulheres que haviam passado por perdas significativas. Ali, partilhando sua história sem revelar todos os detalhes, encontrou acolhimento e força para seguir adiante. Em uma tarde chuvosa, Eduardo apareceu na livraria pouco antes do fechamento. Estava mais magro, com olheiras profundas, mas algo em seus olhos havia mudado, havia aceitação. Estou de mudança para Curitiba, anunciou ele. Consegui uma transferência para a universidade de lá. É o melhor a fazer, concordou Cláudia, sentindo uma dor surda no peito. Somos irmãos, disse Eduardo pela primeira vez, verbalizando a realidade que haviam descoberto. Nada mudará isso. Talvez um dia possamos aprender a sermos irmãos de verdade. Quando ele saiu, Cláudia não chorou. Algo dentro dela havia mudado também. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em meses sentia que poderia enfrentá-lo. Numa tarde ensolarada de primavera, 2 anos após a revelação que transformou sua vida, Cláudia caminhava pela beira do rio Piracicaba. Os ipês amarelos estavam floridos, cobrindo as margens com um tapete dourado que parecia celebrar os novos começos. Sua livraria havia se expandido, agora incluindo um pequeno café onde promovia saraus literários que atraíam moradores e turistas. Nas paredes, quadros coloridos exibiam sua recém-descoberta paixão pela pintura, paisagens do rio e retratos abstratos que contavam, em cores vibrantes, a história de sua transformação interior. A relação com Teresa também havia se transformado. A revelação do segredo, embora dolorosa, removeu o muro invisível que sempre existira entre mãe e filha. Agora conversavam com uma honestidade que nunca tiveram antes, reconhecendo as feridas do passado sem permitir que definissem seu futuro. Eduardo voltara a Piracicaba apenas 2 vezes, para visitas breves. Os encontros foram estranhos no início, mas gradualmente encontraram um novo equilíbrio, não como o casal que foram, nem como estranhos que poderiam ter sido, mas como 2 pessoas unidas por um vínculo que nenhum deles escolheu. Mas ambos aprenderam a aceitar. Cláudia parou diante de um banco à beira do rio, o mesmo onde tantas vezes sentou-se com Eduardo nos tempos felizes de seu casamento. Mas hoje não estava ali para se lamentar pelo que perdera. Estava ali para se encontrar com alguém. Desculpe o atraso, disse uma voz masculina atrás dela. Cláudia sorriu para Ricardo, um professor de literatura que conhecera em um de seus saraus. Era um relacionamento novo, cauteloso, nascido da amizade e do respeito mútuo. Ela havia contado a ele sobre seu passado, não todos os detalhes, mas o suficiente para que ele compreendesse suas hesitações e seus medos. Trouxe algo para você, disse ela, entregando-lhe um pequeno pacote. Dentro estava um livro, sua autobiografia, escrita ao longo dos últimos meses como parte de seu processo de cura. Tem certeza que quer que eu leia? Perguntou ele, compreendendo o significado daquele gesto. Tenho. Não podemos construir um futuro escondendo o passado. Aprendi isso da maneira mais difícil. Enquanto caminhavam juntos pela Avenida Beira Rio, Cláudia refletia sobre como as maiores dores de sua vida haviam se transformado em suas maiores lições. O segredo que destruíra seu casamento havia paradoxalmente libertado-a para uma vida mais autêntica e consciente. Piracicaba, com seu rio sereno e suas árvores centenárias, continuava sendo o palco de sua história. Não mais uma história de amor romântico interrompido por uma revelação trágica,
mas uma história de autodescoberta, perdão e da surpreendente capacidade humana de reconstruir-se após a tempestade. As cicatrizes permaneceriam para sempre, em seu coração, em sua família, em sua história. Mas Cláudia havia aprendido que cicatrizes também podem ser marcas de força e superação. E enquanto o sol se punha sobre o rio que dava nome à cidade, tingindo o céu de tons alaranjados, ela compreendia que sua história, com todas as suas dores e belezas, ainda estava longe de terminar. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Cláudia e Eduardo tenha tocado seu coração. Se você se emocionou com essa narrativa sobre segredos familiares e recomeços, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Esse apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias que fazem a gente refletir sobre a vida. Todos os dias compartilhamos novas narrativas emocionantes sobre relacionamentos, família e superação. Então fique à vontade para explorar nosso canal e encontrar aquela que mais ressoa com você. E, claro, estamos curiosos. O que achou dessa reviravolta? Você conseguiria perdoar como Cláudia fez? Conte sua opinião nos comentários. Nos encontramos amanhã com mais uma história que vai mexer com suas emoções.